Marina Isidro sempre trazendo notícias. Londres é a terra dos escândalos, né, Marina Isidro? Os tabloides não nos deixam mentir, né? Você sempre tem aquela manchete bombástica no tabloide aí. Hoje a manchete é Trump contra a BBC. Parece luta de boxe isso. E o valor, o prêmio aí é 10 bilhões de dólares. Bom dia, Marina. Bom dia, Rodrigo. Pois é, aqui nunca falta notícia, isso é verdade, né? Seja notícia séria, fofoca, temos de tudo, né? Bom dia para a Joana também, para todos que nos acompanham. Olha, esse valor é muito mais do que se imaginava, viu? Quando o Trump ameaçou processar a BBC, falava-se algo entre 1 a 5 bilhões de dólares, só que o presidente americano quer, no mínimo, 10 bilhões de dólares em danos, cerca de 55 bilhões de reais. Ele está processando a BBC. São 2 processos diferentes com as seguintes acusações. Uma é de difamação e a outra é que a BBC teria violado uma lei da Flórida que protege consumidores de condutas abusivas, injustas, por parte de empresas. Os advogados de Trump dizem que a BBC editou intencionalmente, de forma maliciosa e enganosa, um discurso que ele fez no dia 6 de janeiro de 2021, antes da invasão do Capitólio. Esse trecho foi exibido no programa Panorama, é um programa documental, de documentários bem famoso aqui da BBC, dias antes das eleições presidenciais americanas no ano passado. Então, o que aconteceu? No discurso original, Trump diz: vamos caminhar até o Capitólio e aplaudir nossos bravos senadores, e aí ele segue. Quem editou pegou trechos que tinham quase 1 hora de diferença entre eles e aí que juntos davam a entender que ele tinha dito: vamos caminhar até o Capitólio, eu estarei lá com vocês e vamos lutar como nunca. Ou seja, realmente foi um erro de edição. Apesar desse programa ter sido exibido só no Reino Unido, um porta-voz da equipe jurídica do Trump afirmou que a edição representava uma tentativa descarada de interferir na disputa presidencial. A BBC reconheceu que a edição foi um erro de julgamento, segundo a emissora, e isso até custou o cargo do diretor-geral da BBC e também da chefe de jornalismo, que pediram demissão. A emissora também pediu desculpas a Trump, mas insiste que não há base legal para uma ação por difamação. Só para terminar, para colocar em contexto, a BBC é uma TV pública que sobrevive do pagamento de uma licença de quem mora aqui, ou seja, todos nós pagamos. Quem quer assistir TV, seja num aparelho de televisão ou num celular, num laptop, né, um computador, você paga uma taxa, uma licença, o equivalente aí é mais ou menos R$100 por mês, e é assim que a BBC sobrevive. E ela é uma instituição britânica importantíssima, junto com a família real, enfim, está aí a BBC. Então, por isso que essa notícia tem uma repercussão enorme também. Agora, a gente sabe, né, Marina, que o Trump ele pede uma fortuna, está pedindo 10 bilhões, mas depois tudo isso é para negociar. Ele faz isso de propósito, para depois ele vai chegar a alguns milhões. Não vai ser um processo de bilhões. A gente viu com a ABC lá nos Estados Unidos, que pagou 15 milhões no final das contas, ele também tinha pedido bilhões, e ele está sempre provocando a imprensa. Ele tem um mecanismo, né, Marina? A gente vê isso quando a gente conhece a biografia do Trump. Desde que ele começou, ele usou um recurso que é o processo todo mundo. E eu ganho esses processos e eu vou fazendo dinheiro com isso. Ele fez muito dinheiro na vida dele, talvez mais dinheiro com processos judiciais do que com o próprio negócio imobiliário que ele tinha. Mas então quem vai pagar o pato, havendo um pato para pagar, Marina, é a população. Só que temos um erro aí, inclusive diretores da BBC se demitiram, né? Saíram do cargo por conta da dimensão desse erro. O que a BBC diz é que não tem base legal para uma ação, ou seja, houve o erro, eles admitem que houve o erro, mas dizem que não tem por que serem processados, e de qualquer forma o que você está falando pra gente é que, havendo um processo e uma indenização, quem vai pagar é, por exemplo, você aí. É o seu dinheiro. Exato. Isso é uma grande discussão, tá? De não usar de onde vai vir o dinheiro, porque ninguém quer que o dinheiro que é nosso, que vai para a licença de TV, seja usado para pagar isso. Agora, resumindo um pouquinho tudo isso que vocês falaram, que tudo é exatamente isso que vocês falaram, Rodrigo e Joana, que é o seguinte: algumas organizações, depois dessa notícia do processo do Trump, várias organizações de defesa de liberdade de imprensa têm apoiado a BBC, porque sabem que é uma estratégia do Trump tentar tirar a credibilidade da imprensa tradicional, né? Um porta-voz do Trump disse que a BBC tem um histórico de tentar enganar o seu público. É mentira, a BBC tem
uma enorme credibilidade. Então é isso que você falou, Rodrigo. O Trump tem costume de ameaçar e de processar veículos de imprensa, emissoras e jornais que produzem reportagens que ele não gosta, né? Então já processou a ABC, a CBS, a rede de TV americana, a New York Times, mas a tendência é que ele vá fazendo acordos, né? Então você mencionou aí o caso da ABC, um outro caso semelhante foi quando o Trump processou a CBS News. Em 10 bilhões de dólares, fechou um acordo em que a emissora pagou 16 milhões de dólares. Então, a tendência é que com a BBC aconteça o mesmo, né? Não sabemos se os valores vão ser divulgados depois, mas seguiremos acompanhando. Vamos acompanhar, Marina. Só complementando aqui, obrigado, Marina. O Trump, por exemplo, recentemente, Joana, ameaçou tirar ou pediu para acabar com a licença de transmissão da ABC porque não gostou da pergunta de uma repórter. Então essa é a conduta típica do Donald Trump. Valeu, Marina.